Oi, então, dessa vez a minha garganta agora ela já tá um pouco melhor, também já não tô com o nariz entupido, então eu decidi vir aqui ler um artigo nesse canal, algo que eu já não faço aí acho que 2 dias, Então dessa vez eu vim aqui ler 2 artigos falando sobre o conflito entre Israel e Palestina. O primeiro se chama O Capitalismo e o Estado, uma guerra, e o segundo se chama Conflito Israelense-Palestino contra todas as fronteiras pela paz entre os povos. Os 2 artigos foram postados aqui na ANA, a Agência de Notícias Anarquistas. Então, como eu sempre digo nesse canal, começar a leitura aqui de ambos os artigos. Primeiro, O Capitalismo, o Estado, uma Guerra, foi escrito aqui, no caso traduzido, no dia 21 de maio de 2021. Então, começar a leitura aqui dele. Declaração sobre o novo conflito Israel-Palestina. Acontecimentos recentes no Oriente Médio, o bombardeio brutal de Israel e Gaza, resultando na morte, ferimentos e traumas psicológicos de centenas ou mesmo milhares de pessoas, confrontos interétnicos e pogroms em Israel, assim como a confusão e a reação muitas vezes unilateral das forças anticapitalistas mundiais, incluindo muitos anarquistas, nos levaram como anarcossindicalistas e antinacionalistas a fazer esta declaração. Condenamos veemente toda a cadeia de ações que levaram a uma crise militar atual. Despejos de residentes árabes de suas casas, ataques de mísseis a Israel de Gaza, bombardeio de Gaza pelo exército israelense, atos de violência por nacionalistas árabes e judeus. Todos esses atos têm e não podem ter nenhuma justificativa. É bastante óbvio que a cadeia de violência criminosa foi lançada no interesse do poder político, dos círculos governantes israelense e palestino. O governo israelense de direita de Netanyahu e seu partido, Likud, diante da perspectiva de perder o poder, deliberadamente escalou e provocou o conflito. Por sua vez, as autoridades da Autoridade Palestina e o regime do Hamas em Gaza consideraram necessário demonstrar que são defensores dos interesses nacionais dos árabes palestinos, na véspera das próximas eleições na Palestina. Para obrigar a população a ganhar seu apoio, os círculos governantes de todos os lados recorreram a meios experimentados e testados, agitando o nacionalismo e provocando histeria militar. A situação socioeconômica dos trabalhadores na região é cada vez mais catastrófica. Israel passou por meses de um bloqueio totalitário e despótico, quando as pessoas eram proibidas até mesmo de sair de suas casas e bairros. O país é abalado por escândalos políticos e de corrupção. A medicina e os serviços sociais estão arruinados pelas reformas neoliberais. O problema de moradia não foi resolvido. A maioria da população árabe na Palestina e em Israel vive em extrema pobreza. Em Gaza, eles sofrem especialmente tanto com o bloqueio israelense quanto com as políticas totalitárias do regime islâmico do Hamas. Tudo isso não pôde deixar de causar profundo descontentamento entre os estratos desprivilegiados de judeus e árabes. Para evitar que sua raiva, mais cedo ou mais tarde, caia sobre os governantes e os ricos, os governantes de Israel e de Palestina estão cada vez mais colocando trabalhadores israelenses e palestinos uns contra os outros. Como sempre, no topo poder, lucros e benefícios. Na base, sofrimento, sangue e morte. A atual explosão militar deve parar, e de uma forma ou de outra, ela vai parar. Mas isso não levará a uma resolução do conflito. Os problemas na região não desaparecerão, em nenhum lugar. Eles são gerados pelo poder e pelos interesses e propriedade dos governantes e capitalistas de todos os lados, e só podem ser eliminados junto com eles, eliminados pela luta conjunta e, em última instância, pela revolução social dos trabalhadores comuns, judeus e árabes, israelenses e palestinos. O caminho para esta decisão é difícil e não está fechado,
Demasiado desespero, cheiro de sangue derramado muito fresco. A mente das pessoas comuns está muito envenenada pelo nacionalismo israelense, sionista e árabe. As emoções estão muito afloradas hoje em dia, mas não há outro caminho para a paz na região sofredora, e não pode haver. E as ações conjuntas judaicas e árabes pela paz, que já estão acontecendo hoje, por menor que seja, nos dão esperança de que um dia será assim. Não há guerra, não ao nacionalismo, ao militarismo e ao fanatismo religioso de todos os lados. Nem Israel nem Palestina, mas uma luta de classe conjunta dos trabalhadores da região, da Confederação dos Anarco-Sindicalistas Revolucionários, da seção da Associação Internacional dos Trabalhadores na Região Russa, presente aqui originalmente em aitros.info. Então foi esse o primeiro artigo. Agora eu vou passar aqui para o segundo artigo, que eu já pretendia ler aqui hoje, nomeado Conflito Israelense-Palestino, contra todas as fronteiras, pela paz entre os povos. Enquanto aquele outro artigo ele foi, no caso, da Rússia, esse daqui ele vem direto da França, traduzido aqui no dia 19 de maio de 2021. Então, sem mais delongas, vou ler esse artigo aqui também. Comunicado do Secretariado de Relações Internacionais da Federação Anarquista Francófona, membro da IFA, Internacional das Federações Anarquistas. Décadas de conflito, décadas de expulsões, colonização, tantos anos de desrespeito ao direito internacional, décadas de planos de paz para inglês ver, ou que levaram à morte daqueles que os defendiam, décadas de feridos e mortos, décadas de mentiras, de grupos religiosos fanáticos, palestinos ou israelenses, jogando com ódios. Demasiados anos em que seres foram variáveis de ajustes segundo os interesses de tantos atores, e não apenas israelenses ou palestinos. Há uma semana, as brasas incandescentes viraram chamas, sempre com os mesmos ingredientes: expulsões, resistência e manifestações, repressão ultraviolenta e completamente ilegítima, e agora roquetes contra ataques aéreos. E sempre foram os mesmos resultados: mortos, feridos, destruição. Netanyahu e seus aliados de extrema-direita, desde aqueles que tentam governar ao seu lado até os jovens da colina e outros grupúsculos racistas e violentos, têm todo o interesse por razões de política interna e para se proteger da justiça, no caso do Netanyahu, em conduzir ações que reacendam as chamas, que permitam que o Hamas entre em cena. Se à primeira vista pôde-se pensar que tudo separa Netanyahu, seus aliados e o Hamas, na verdade, todos estão muito mais jogando um para o outro do que se poderia pensar. Netanyahu, seus aliados e o Hamas compartilham muito mais o amor pela guerra, pelo ódio, pela divisão, do que o desejo de uma solução duradoura para esse conflito. Conflito que já está durando muito tempo. Tais políticas identitárias e nacionalistas só resultaram na morte de pessoas inocentes e na prisão perpétua, ou quase, de toda uma população da faixa de Gaza. Quanto ao segundo poder político palestino, o de Mahmoud Abbas, é inaudível e não parece representar mais esperança para a juventude palestina do que os outros. Estamos ao lado daqueles que, na Palestina e em Israel, atuam pela paz, pelo respeito aos direitos do povo palestino e que resistem e militam contra as políticas racistas e colonialistas do governo israelense. Uma paz duradoura no mundo só pode ser alcançada através da abolição de todas as fronteiras e de todos os exércitos. Mais do que nunca, fora a guerra, fora a colonização, fora o nacionalismo, e viva a solidariedade, a paz e a liberdade. Então foi isso. Esse artigo, no caso, foi trazido especificamente pelo Alain
_13. Ele foi publicado aqui na federation-anarquista.org. No caso, originalmente, a tradução foi postada aqui no site da ANO também, a Agência de Notícias Anarquistas. Então, como eu sempre digo nesse canal, agradeço aqui a todos que escutaram esse artigo até aqui e até mais.